Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já faz um tempo que eu não gravo vídeos, né? E hoje voltamos agora com o Evangelho de São João, depois de termos lido Lucas. A proposta hoje será um pouco diferente e eu já vou explicá-la, né? Mas antes de mais nada, vamos iniciar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos inspire a fazer as leituras da Bíblia. Hoje iremos acompanhar aqui o método do Padre Jonas, né? Que é a Bíblia no meu dia a dia. E nesse método, vocês podem adquirir o livrinho na Canção Nova, né? Ou se alguém quiser emprestado, eu ainda não terminei de ler, então aí fica difícil de emprestar agora. Mas, para explicar mais ou menos, o método em si, ele é bem simples. Depois eu vou, no vídeo seguinte, se eu não esquecer, não me deixe esquecer, por favor, Espírito Santo de Deus. Eu mostro a ordem em que o Padre Jonas recomenda que se leia a Bíblia, né? Mas a ideia é o quê? Diariamente você vai anotando a passagem bíblica que você leu, a data em que você leu e as promessas, ordens e princípios eternos. Promessas de Deus, ordem de Deus para obedecer e princípios eternos. Aí a partir disso você coloca uma mensagem para você no dia de hoje e como aplicar isso na sua vida, né? Assim você fixa melhor a leitura da Bíblia. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer, eu fiz lendo aqui na primeira carta de São João. E aí, ó, eu marquei com verde as promessas. Com azul eu marquei os princípios eternos e com vermelho as ordens de Deus. Por exemplo, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Isso é uma ordem. Agora, vamos voltar aqui. Uma promessa, por exemplo. Escrevemos-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Isso é uma promessa. E o que é um princípio eterno? Por exemplo, um princípio eterno, aqui a gente pode colocar, Deus é luz, e não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele mesmo, se, porém, andamos na luz como Ele mesmo está na luz. Temos comunhão recíproca uns com os outros. Então, isso aqui é um princípio. Porque ele não está dizendo, olhe, ande na luz. Ou olhe, não ande nas trevas. Mas ele está dizendo que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Ou seja, isso é um princípio. Entende? Isso acontece, né? E aqui, por exemplo, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso é um princípio. Isso é algo que acontece. Enfim, eu entendo dessa forma. Mas eu vou pegar aqui só para já aproveitar e dar um exemplo. Então aqui, ó, vamos mostrar com as palavras do Padre Jonas. Por exemplo, aqui o que ele separa aqui como princípios. Como princípios não, como promessas. Por exemplo,
Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a iniquidade. Ou seja, isso é uma promessa. Ou aqui também, filhinhos meus, isso vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Isso é uma promessa também. E aqui, eis a promessa, ele nos fez, que ele nos fez a vida eterna, aqui embaixo. Então, é uma promessa também. Aí aqui, a gente continua e vemos uma ordem. Ó, não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, nele não está o amor do Pai. Na verdade, eu acho que isso aqui é um pouco mais pra frente. Então, isso aqui é uma ordem. Agora, o que é um princípio? Aqui, como princípio, ele coloca: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Ou seja, é um princípio, entendeu? Então, essa é a diferença de ordens, promessas e princípios eternos. Então, assim a gente vai fazendo. Só que o que acontece? Já para aproveitar, deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Aqui. Agora é o momento. Ó. Agora é o momento do print. Essa é a ordem. Primeira carta de São João 2 vezes. Depois o Evangelho de São João. E aí por diante, ó. Eu já fiz essa parte da primeira carta de São João 2 vezes. Mas você pode fazer seguindo essas mesmas bases. De anotar, de riscar, né? Sublinhar brevemente, ou se você não quiser fazer isso na sua Bíblia, compra outra Bíblia para isso, né? Mas no fim eu decidi fazer isso na minha, né? E com todo amor e carinho e cuidado para não ficar aquela coisa manchada, né? Fazendo bem bonitinho, a gente vai anotando o que são ordens, o que são princípios eternos e o que são promessas de Deus. Então, assim a gente vai fazendo a leitura e eu vou riscando. Só que não vou fazer a escrita. Eu vou fazer apenas a leitura. Então, vamos voltar lá para João. E aí a escrita eu vou fazer... cada um faz a sua, né? Você também pode pegar a sua Bíblia e vai anotando na sua Bíblia, né? Na verdade, eu vou fazer a leitura e a gente vai... mais para mostrar mesmo esse método do Padre Jonas e já que eu iria fazer sozinho, pelo menos já aplicar, né? E ela vai ser mais rápida do que aqueles outros 30 minutos que a gente fazia, né? Ou não, né? Depende do tamanho do capítulo. Mas o princípio é fazer tudo isso, né? E ler um capítulo por vez, um capítulo por dia, né? O ideal seria ler mais. Porém, cada um faz de acordo com o tempo possível e disponível no dia, né? Então, para a gente não deixar de fazer um tempo específico, né? O Padre Jonas até ele recomenda fazer num horário fixo e uma quantidade de horas fixas. Eu vou ler um capítulo por dia. Então, hoje vamos começar com o prólogo de São João. Então, aqui já temos um princípio eterno, né? No princípio era o Verbo. E o Verbo divino... no princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, aqui a gente já tem tudo princípio, né? Então, isso aqui são princípios eternos. A gente vai com muito cuidado aqui, que o jeito que eu tô gravando aqui é um pouco perigoso. Então, de cair o celular.
vai com muito cuidado. Bom, nesse momento você pode ir riscando a sua Bíblia, né? Riscando não, né? Mas com carinho, sublinhando o tesouro. Eu vou pausar aqui a gravação para não ficar uma coisa demorada. Chique. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Aqui ele está dizendo de João Batista. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. A fim de que todos crescem por meio dele, perdão. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Na verdade, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Então, um princípio, o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Vou marcar aqui como princípio, o mundo foi feito por ele. Um momento. Um princípio. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aqui a gente tem uma promessa ou um princípio. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É uma promessa. Então tá, vamos pausar aqui. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, temos aqui um princípio, que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vou pausar aqui. Então, continuei aqui a marcando. Então, aqui está dizendo que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Testemunho de João Batista. Jesus manifesta sua missão e divindade em sua vida pública. Então vamos lá para a vida pública de Jesus. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas
para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez essa declaração, que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: Não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos, afinal, quem és? Para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus e continuaram a perguntar: Como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do seu calçado. A correia do calçado. Eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde estava João batizando. Perdão. Então, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu disse: Depois de mim virá um homem, que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que se torne conhecido em Israel. É para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: Viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: Sobre quem vires descer o Espírito, vires descer e repousar o Espírito, é este quem batiza no Espírito Santo. Então, isso aqui pode ser considerado um princípio, né? Sobre quem vir. Bom, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, eu vou marcar: ele é o Filho de Deus. Isso é um princípio eterno. Bom, encontro com os primeiros discípulos. No dia seguinte, lá estava João outra vez, com 2 de seus discípulos, e avistando Jesus, que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se a Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Voltando-se a Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus
levou-o a Jesus, fixando nele o olhar. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, e serás chamado Clefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Felipe e diz-lhe: Segue-me. Felipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí, ó, essa é uma promessa, né? Então, vou marcar aqui como uma promessa a Felipe, né? Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, e se você viu alguma ordem ou princípio que eu não vi, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. A paz de Jesus e o amor de Maria.